Olá, queridos irmãos e irmãs em Cristo. Hoje vamos refletir juntos sobre uma mensagem profunda e necessária, inspirada nos ensinamentos do Papa Francisco. Esse homem que tem transformado a Igreja com sua simplicidade, humildade e profundo amor pelos mais necessitados. Em um mundo cada vez mais acelerado e desconectado do que realmente importa, o Santo Padre tem nos alertado constantemente sobre comportamentos e atitudes que podem afastar as bênçãos divinas de nossas vidas. Vamos mergulhar juntos nessa reflexão espiritual que pode transformar nossa caminhada de fé. Imagine sua vida como um jardim onde Deus deseja plantar bênçãos, fazer florescer a paz, a alegria e o amor. Mas, às vezes, sem perceber, nós mesmos colocamos obstáculos para que essas bênçãos não cheguem até nós. É como se construíssemos muros invisíveis que impedem a graça divina de irrigar nosso jardim interior. O Papa Francisco, com sua sabedoria e sensibilidade, tem nos alertado sobre esses obstáculos. E hoje vamos refletir sobre 5 deles. Em particular, antes de começarmos, quero convidá-lo a abrir seu coração. A mensagem que compartilharei não é de julgamento, mas de amor e reflexão. Todos nós, em algum momento, podemos cair nestas armadilhas. O importante é reconhecê-las e, com a graça de Deus, superá-las. Como diz o próprio Papa Francisco, Deus nunca se cansa de perdoar. Somos nós que nos cansamos de pedir perdão. Então, com humildade e abertura de espírito, vamos iniciar nossa jornada. O primeiro item que, segundo o Papa Francisco, afasta as bênçãos de nossa vida é a indiferença. A indiferença é como uma doença silenciosa que vai corroendo nossa capacidade de amar. Em diversas homilias e documentos, o Santo Padre tem chamado nossa atenção para o que ele denomina globalização da indiferença. É quando fechamos nossos olhos e corações para o sofrimento alheio, quando passamos a ver as tragédias humanas como meras notícias, quando o outro deixa de ser nosso irmão e se torna apenas um estranho. Pense por um momento. Quantas vezes você passou por alguém necessitado na rua e desviou o olhar? Quantas vezes ouviu sobre tragédias em lugares distantes e rapidamente mudou de assunto? A indiferença nos anestesia, nos torna insensíveis ao amor de Deus que se manifesta no próximo. Como Jesus nos ensinou na parábola do bom samaritano, não podemos simplesmente passar ao largo do sofrimento alheio. Cada vez que ignoramos um irmão em necessidade, estamos ignorando o próprio Cristo que disse: "O que fizestes ao menor dos meus irmãos, a mim o fizestes." O Papa Francisco nos convida a romper com essa indiferença, a recuperar nossa capacidade de compaixão. Ele nos lembra que a verdadeira fé se manifesta no amor concreto, nas pequenas ações do dia a dia. Pode ser um sorriso para quem está triste, uma palavra de conforto para quem sofre, uma doação para quem passa necessidade. São gestos simples, mas que abrem canais para que as bênçãos de Deus fluam em nossa vida e na vida dos outros. Lembro-me de uma história que ouvi certa vez sobre uma senhora idosa que todos os dias, mesmo com dificuldade para caminhar, ia até uma praça perto de sua casa e distribuía pão para os moradores de rua. Alguém lhe perguntou por que fazia isso, já que era tão difícil para ela se locomover. Ela respondeu com simplicidade: "Cada pão que dou é uma oração que faço." Esta senhora entendeu profundamente o que significa vencer a indiferença. Ela transformou seu gesto de caridade em um canal de bênçãos, tanto para os que recebiam o pão, quanto para ela mesma. Quando nos abrimos para o sofrimento do outro, quando nos permitimos ser tocados pela realidade de nossos irmãos, estamos, na verdade, abrindo espaço para que Deus opere em nós.
A compaixão é como uma chave que destranca nosso coração para receber as bênçãos divinas. Como disse o próprio Jesus: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. O segundo item que afasta as bênçãos de nossa vida, segundo os ensinamentos do Papa Francisco, é o consumismo desenfreado. Vivemos em uma sociedade que constantemente nos bombardeia com a mensagem de que precisamos ter mais para sermos felizes. Novos celulares, roupas da moda, carros mais potentes, casas maiores. A lista de desejos parece não ter fim. E assim, vamos nos tornando escravos do ter, esquecendo-nos do ser. O Santo Padre tem denunciado repetidamente o que ele chama de cultura do descarte, onde não apenas objetos, mas também pessoas são consideradas descartáveis quando não servem mais aos nossos interesses. Essa mentalidade consumista nos afasta de Deus, porque nos faz colocar nossa confiança e segurança nas coisas materiais e não na providência divina. Jesus nos alertou sobre esse perigo quando disse: não acumuleis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Mas acumulai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem destroem, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Pois onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Reflita por um momento o que realmente ocupa seu coração. Quais são suas verdadeiras preocupações diárias? Quanto tempo você gasta pensando em adquirir coisas novas? E quanto tempo dedica à oração, à caridade, ao cultivo de relacionamentos significativos? O consumismo nos ilude, fazendo-nos acreditar que a felicidade está na próxima compra, no próximo objeto. Mas a verdadeira alegria, aquela que permanece mesmo nas dificuldades, vem de uma vida centrada em Deus e no amor ao próximo. O Papa Francisco nos convida a redescobrir a beleza da simplicidade, a alegria de viver com o necessário, compartilhando o que temos com generosidade. Ele mesmo dá o exemplo, optando por uma vida simples, recusando privilégios e luxos que tradicionalmente acompanham seu cargo. Não é por acaso que escolheu o nome Francisco, em homenagem a São Francisco de Assis, o santo da pobreza e da simplicidade. Quando nos libertamos da obsessão pelo consumo, abrimos espaço em nossa vida para as verdadeiras bênçãos, a paz interior, a alegria genuína, a capacidade de contemplar a beleza nas coisas simples, o tempo de qualidade com quem amamos. Como disse Jesus, de que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Conheço uma família que decidiu fazer uma experiência radical. Durante um ano inteiro, não compraram nada além do estritamente necessário para viver. Nada de roupas novas, eletrônicos, móveis ou acessórios. No final desse período, relataram uma transformação profunda em sua vida espiritual. Descobriram que tinham muito mais do que precisavam. Aprenderam a valorizar o que já possuíam e, principalmente, redescobriram o valor do tempo compartilhado, das conversas à mesa, das caminhadas, ao ar livre. As bênçãos que experimentaram não vieram na forma de bens materiais, mas de uma renovada capacidade de amar e de se sentirem amados. O terceiro item que, segundo o Papa Francisco, afasta as bênçãos de nossa vida é o individualismo. Vivemos em uma época marcada pelo que podemos chamar de cultura do eu. As redes sociais, embora tenham seu valor, muitas vezes reforçam essa tendência, criando um mundo onde cada um é o centro de sua própria realidade virtual. O individualismo nos faz acreditar que podemos ser felizes sozinhos, que não precisamos dos outros, que nossa fé é algo privado, sem dimensão comunitária. O Santo Padre tem insistido que essa mentalidade é contrária ao Evangelho. Jesus não nos chamou para vivermos isolados, mas em comunhão.
A própria palavra igreja vem do grego eklésia, que significa assembleia, reunião de pessoas. Nossa fé é essencialmente comunitária. Como disse São Paulo, somos membros de um mesmo corpo, e cada um tem sua função, sua importância. O individualismo nos afasta das bênçãos, porque nos priva da riqueza que vem do encontro, da partilha, do apoio mútuo. Quando nos fechamos em nosso pequeno mundo, perdemos a oportunidade de experimentar o amor de Deus que se manifesta através dos irmãos. Como diz o livro do Eclesiastes, ai do homem que está só, pois se cair, não terá quem o levante. O Papa Francisco nos convida a redescobrir o valor da comunidade, da família, da paróquia, dos grupos de oração e reflexão. Ele nos lembra que a fé cristã não é uma jornada solitária, mas um caminho que percorremos juntos, apoiando-nos mutuamente, compartilhando alegrias e tristezas, fortalecendo-nos na oração comum. Lembro-me de uma comunidade que conheci em uma periferia urbana. Era um lugar marcado pela violência e pela pobreza, mas os moradores, unidos pela fé, transformaram a realidade local. Juntos, criaram uma horta comunitária, um espaço de apoio escolar para as crianças, um grupo de oração que visitava os doentes. Ninguém ali era rico em termos materiais, mas a riqueza espiritual que emanava daquela comunidade era palpável. As bênçãos fluíam abundantemente porque eles entenderam que o amor de Deus se multiplica quando é compartilhado. Quando nos abrimos para a dimensão comunitária da fé, quando nos permitimos ser parte de algo maior que nós mesmos, estamos criando canais para que as bênçãos divinas alcancem não apenas a nós, mas a todos ao nosso redor. Como disse Jesus, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. O quarto item que afasta as bênçãos de nossa vida, segundo os ensinamentos do Papa Francisco, é o que ele chama de mundanismo espiritual. Este é talvez o mais sutil dos obstáculos, porque se disfarça de virtude. O mundanismo espiritual é quando vivemos uma religiosidade de aparências, preocupados mais com rituais externos e status religioso do que com uma verdadeira conversão do coração. O Santo Padre tem alertado repetidamente contra essa tentação que afeta tanto leigos quanto religiosos. É quando usamos a fé como um meio de nos sentirmos superiores aos outros, quando julgamos quem não segue as mesmas práticas religiosas que nós, quando transformamos a religião em um clube fechado para os puros ou os perfeitos. Jesus foi extremamente duro com essa atitude, especialmente quando confrontou os fariseus de seu tempo. Ele disse, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro estáis cheios de rapina e intemperança. E também, não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim contamina o homem. O mundanismo espiritual nos afasta das bênçãos, porque cria uma barreira entre nós e Deus. Pensamos que estamos próximos dele porque cumprimos certos rituais ou seguimos determinadas regras, mas nosso coração permanece distante, cheio de orgulho, julgamento e falta de amor. Como disse o profeta Isaías, e Jesus repetiu, este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. O Papa Francisco nos convida a uma religiosidade autêntica, centrada no amor a Deus e ao próximo. Ele nos lembra que os rituais, as orações, as práticas devocionais têm seu valor, mas são meios, não fins em si mesmos. O objetivo de nossa fé é nos transformar à imagem de Cristo, tornando-nos mais amorosos, mais misericordiosos, mais compassivos. Conheci certa vez um homem que frequentava a missa todos os domingos, rezava o terço diariamente, fazia jejuns regulares,
Parecia um modelo de piedade. No entanto, tratava seus funcionários com dureza, falava mal dos vizinhos e nunca tinha tempo para ouvir os problemas de sua própria família. Sua religiosidade era uma fachada que escondia um coração não convertido. As bênçãos que ele buscava através de suas práticas religiosas não podiam fluir plenamente porque havia um bloqueio fundamental: a falta de amor. Quando nos libertamos do mundanismo espiritual, quando permitimos que nossa fé transforme, não apenas nossas práticas externas, mas nosso coração, abrimos espaço para que as bênçãos de Deus fluam abundantemente em nossa vida. Como disse São Paulo, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. E agora chegamos ao quinto item, que, segundo o Papa Francisco, afasta as bênçãos de nossa vida. Este é talvez o mais ignorado e o mais perigoso: a falta de misericórdia. Em um mundo marcado por polarizações, por discursos de ódio, por uma crescente incapacidade de dialogar com quem pensa diferente, o Santo Padre tem sido uma voz constante em defesa da misericórdia, do perdão, da reconciliação. A falta de misericórdia se manifesta de muitas formas: na incapacidade de perdoar quem nos ofendeu, no julgamento severo que fazemos dos erros alheios, na dureza com que tratamos os que consideram pecadores ou desviados. Esquecemos facilmente que todos nós, sem exceção, somos pecadores salvos pela graça de Deus. Como disse Jesus, aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. O próprio Papa Francisco escolheu como lema de seu pontificado: miserando atque eligendo. Olhou-o com misericórdia e o escolheu. Esta frase, tirada de uma homilia de São Beda sobre a vocação de São Mateus, reflete a experiência pessoal do Papa, que se sente olhado e escolhido por Deus com misericórdia, apesar de suas fragilidades e limitações. A falta de misericórdia bloqueia as bênçãos em nossa vida porque cria uma contradição fundamental. Pedimos a Deus que nos perdoe, mas nos recusamos a perdoar os outros. Jesus foi muito claro sobre isso na oração do Pai Nosso: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E reforçou essa mensagem em várias parábolas, como a do servo impiedoso, que depois de ter uma grande dívida perdoada pelo seu senhor, foi incapaz de perdoar uma pequena dívida de seu companheiro. A misericórdia não é apenas um sentimento, mas uma atitude concreta que se manifesta em ações. É a capacidade de sentir com o coração a dor do outro, de colocar-se em seu lugar, de compreender suas limitações e fragilidades. O Papa Francisco tem insistido que a misericórdia é o coração pulsante do Evangelho, a característica mais visível de Deus revelada em Jesus Cristo. Lembro-me de uma história comovente que ouvi sobre um casal que perdeu seu único filho, assassinado em um assalto. Depois de anos de dor e raiva, eles conseguiram, através da fé e da oração, visitar o jovem que havia tirado a vida de seu filho. Não foram para acusá-lo ou para expressar seu ódio, mas para dizer que o perdoavam. Esse ato heróico de misericórdia não apenas transformou a vida do jovem prisioneiro, que se converteu e mudou completamente sua vida, mas também libertou o casal de uma prisão interior de amargura e ressentimento. As bênçãos que fluíram dessa atitude de perdão foram abundantes e transformadoras. Quando nos abrimos para a misericórdia, quando permitimos que o amor de Deus cure nossas feridas e nos capacite a perdoar, estamos removendo um dos maiores obstáculos às bênçãos divinas em nossa vida. Como disse Jesus, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Estes são, portanto, os 5 itens que, segundo os ensinamentos do Papa Francisco, afastam as bênçãos de nossa vida: a indiferença,
o consumismo desenfreado, o individualismo, o mundanismo espiritual e a falta de misericórdia. Cada um deles, à sua maneira, cria barreiras que impedem o fluxo da graça divina em nossa existência. Mas não devemos nos desesperar se reconhecemos esses obstáculos em nossa vida. O próprio Papa Francisco nos lembra constantemente que Deus é maior que nossas fraquezas, que sua misericórdia é infinita, que nunca é tarde demais para mudar de direção. Como ele disse em uma de suas homilias, Deus nunca se cansa de perdoar. Somos nós que nos cansamos de pedir perdão. Talvez você esteja se perguntando: como posso superar esses obstáculos? Como posso abrir minha vida para as bênçãos que Deus deseja derramar sobre mim? Permita-me compartilhar algumas reflexões inspiradas nos ensinamentos do Santo Padre. Primeiro, precisamos cultivar a consciência. Muitas vezes, caímos nessas armadilhas sem perceber, arrastados pela corrente de uma sociedade que valoriza o ter mais que o ser, que nos empurra para o individualismo, que nos anestesia diante do sofrimento alheio. O primeiro passo é reconhecer esses padrões em nossa vida, através do exame de consciência diário, da oração sincera, da reflexão sobre nossas atitudes e escolhas. Segundo, precisamos nos abrir para a graça de Deus. Sozinhos não conseguimos superar esses obstáculos. Precisamos da força que vem do alto, do Espírito Santo, que renova nosso coração e nos capacita a amar como Jesus amou. Essa abertura acontece através da oração constante, da participação nos sacramentos, especialmente a Eucaristia e a reconciliação, da meditação da Palavra de Deus. Terceiro, precisamos de conversão contínua. A vida cristã é um caminho de transformação permanente. Não se trata de uma mudança pontual, mas de um processo diário de morrer para o egoísmo e renascer para o amor. Como disse o Papa Francisco, ser cristão não é apenas seguir mandamentos, mas deixar Cristo tomar posse de nossa vida e transformá-la. Quarto, precisamos de comunidade. Não podemos percorrer esse caminho sozinhos. Precisamos de irmãos e irmãs que nos apoiem, que nos corrijam com amor quando necessário, que caminhem conosco na busca da santidade. A comunidade cristã, seja na paróquia, nos grupos de oração, nos movimentos eclesiais, é um espaço privilegiado onde experimentamos o amor de Deus e aprendemos a amar. Quinto, precisamos de compromisso concreto com os mais necessitados. A fé sem obras é morta, nos lembra o apóstolo Tiago. Não basta reconhecer os obstáculos, pedir a graça, buscar a conversão e participar da comunidade. É preciso que tudo isso se traduza em ações concretas de amor, especialmente para com os mais pobres e marginalizados. Como disse o Papa Francisco, uma fé que não se faz solidariedade é uma fé morta, é uma fé sem Cristo. Quando começamos a remover esses obstáculos de nossa vida, algo maravilhoso acontece. As bênçãos de Deus, que sempre estiveram disponíveis para nós, começam a fluir com abundância. Não necessariamente na forma de prosperidade material ou ausência de problemas, mas como paz interior, alegria profunda, capacidade de amar e ser amado, força para enfrentar as dificuldades, esperança que não se abala diante das tempestades da vida. O Papa Francisco nos lembra que as verdadeiras bênçãos não são coisas que Deus nos dá, mas a própria presença de Deus em nossa vida. Quando removemos os obstáculos que nos separam dele, experimentamos a maior de todas as bênçãos, a comunhão íntima com aquele que é a fonte de todo bem, de toda alegria, de todo amor. Permita-me compartilhar uma última reflexão. Muitas vezes pensamos nas bênçãos como algo que recebemos passivamente de Deus. Mas o Papa Francisco nos ensina que somos chamados não apenas a receber bênçãos, mas a nos tornarmos bênçãos para os outros.
quando superamos a indiferença e nos abrimos para a compaixão, quando abandonamos o consumismo e abraçamos a simplicidade generosa, quando saímos do individualismo e vivemos em comunidade, quando deixamos o mundanismo espiritual e buscamos uma fé autêntica, quando praticamos a misericórdia em vez do julgamento, nos tornamos canais das bênçãos de Deus para o mundo. Imagine como seria nossa família, nossa comunidade, nossa sociedade, se cada um de nós se esforçasse para remover esses obstáculos e se tornasse um canal de bênçãos. Imagine a transformação que poderíamos gerar, não através de grandes ações heróicas, mas através de pequenos gestos diários de amor, de perdão, de solidariedade, de serviço humilde. O Papa Francisco sonha com uma igreja em saída, que não se fecha em si mesma, mas que vai ao encontro dos que sofrem, dos que buscam sentido, dos que foram feridos pela vida. Ele sonha com cristãos que não se contentam em receber bênçãos, mas que se tornam bênçãos para os outros, especialmente para os mais necessitados. Ele sonha com um mundo onde a cultura do descarte seja substituída pela cultura do encontro, onde a globalização da indiferença dê lugar à globalização da solidariedade. Este sonho pode parecer utópico em um mundo marcado por tantas divisões, violências e injustiças. Mas o Papa Francisco nos lembra que a esperança cristã não é um otimismo ingênuo, mas uma certeza baseada na fé de que Deus continua agindo na história, que o bem é mais forte que o mal, que o amor terá a última palavra. Como cristãos, somos chamados a ser sinais dessa esperança, testemunhas de que é possível viver de maneira diferente, de que os obstáculos que afastam as bênçãos podem ser superados pela graça de Deus e por nossa cooperação com ela. Como disse Jesus, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Somos chamados a dar sabor a um mundo muitas vezes insípido e a iluminar as trevas com a luz do amor. Queridos irmãos e irmãs, ao concluir esta reflexão sobre os 5 itens que, segundo o Papa Francisco, afastam as bênçãos de nossa vida, quero deixar uma palavra de encorajamento. Não se desanimem diante dos obstáculos, não se sintam condenados se reconhecem essas barreiras em sua vida. Lembrem-se sempre de que Deus é maior que nossas fraquezas, que sua misericórdia é infinita, que seu amor por nós é incondicional. O caminho da fé não é um caminho de perfeição imediata, mas de conversão contínua. Caímos, nos levantamos, caímos novamente e mais uma vez nos levantamos, sempre sustentados pela graça de Deus. Como disse o próprio Papa Francisco, o Senhor nunca se cansa de perdoar. Somos nós que nos cansamos de pedir perdão, que possamos, com a ajuda de Deus e inspirados pelo exemplo e pelos ensinamentos do Papa Francisco, remover os obstáculos que impedem as bênçãos divinas de fluírem em nossa vida, que possamos nos tornar cada dia mais canais dessas bênçãos para todos os que encontramos em nosso caminho, especialmente para os mais pobres e necessitados. Se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe com alguém que também precisa ouvi-la. Seja você também um instrumento das bênçãos de Deus no mundo. E lembre-se sempre, não importa quão grandes sejam os obstáculos, o amor de Deus é maior. Não importa quão profundas sejam as trevas, a luz de Cristo é mais forte. Não importa quão pesadas sejam as cruzes que carregamos, a graça de Deus é suficiente para nos sustentar. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor faça brilhar sobre vocês a sua face e lhe seja gracioso. Que o Senhor volte para vocês o seu rosto e lhes dê a paz. Amém.